Os mistérios milenares da antiguidade continuam a fascinar a humanidade. Afinal, quem somos nós e como chegamos até aqui? As caveiras de cristal, objetos envoltos em mistério e lendas, seriam apenas belas peças de arte ou algo mais? Prepare-se para uma jornada fascinante em busca da verdade por trás desses artefatos enigmáticos. Olá, arqueólogos! Assistam a este vídeo até o final. No decorrer da aventura, elas nos mostrarão um pequeno enigma. Sua resolução nos levará à recompensa final. Olhando para as caveiras de cristal, percebemos que elas não são apenas objetos, são símbolos de diferentes crenças e interpretações. Afinal, a história da humanidade está marcada por diversos relatos de civilizações antigas que possuíam conhecimentos avançados que transcendem nossa compreensão atual. Civilizações que exploravam tecnologias sofisticadas, conceitos científicos e métodos de construção que desafiam as narrativas convencionais. Para entendermos as caveiras de cristal, precisamos nos aprofundar em 3 aspectos. Primeiro, os objetos em si, sua composição e possível funcionalidade. Segundo, as civilizações antigas, principalmente maias e astecas, para contextualizar possíveis origens. Terceiro, os relatos místicos, lendários e esotéricos que cercam os objetos para entender as crenças neles depositadas. A junção dessas 3 perspectivas nos dará a visão completa. Nosso ponto de partida: o que são as caveiras de cristal? Objetos esculpidos em quartzo, cristoflecha, quartzo e alino ou rocha. Suas características variam, mas as maiores e mais famosas medem 20 centímetros. No Brasil, por exemplo, temos a caveira de cristal do Espiola, de autoria incerta. Ela é um dos poucos exemplares brasileiros, encontrada em Minas Gerais, no município de Espiola. Seus olhos são de obsidiana. O Brasil, aliás, abriga diversas caveiras, mas nenhuma com a grandiosidade das mais famosas do exterior. As caveiras de cristal são objetos talhados a partir de um único bloco de quartzo, um mineral natural composto por silício e oxigênio, bastante comum na crosta terrestre. O quartzo rochoso, matéria-prima das esculturas, é uma variedade transparente ou translúcida, de coloração branca, acinzentada, amarelada, roxa, entre outras tonalidades. O quartzo rochoso é um dos minerais mais duros da escala de Mohs, que mede a resistência de um mineral à abrasão. Com valor 7, somente diamante e carborândon são mais duros. O quartzo, portanto, era ideal para a produção de caveiras, pois podia suportar os processos de incisão e polimento sem se danificar. Para se esculpir em quartzo, o ideal é utilizar ferramentas rotativas com abrasivos. Atualmente, o quartzo é utilizado na indústria de joias, mas a lapidação é um processo complexo e demorado. Exige paciência, habilidade e conhecimento aprofundado do mineral. Cabe notar que o quartzo pode apresentar inclusões, isto é, impurezas intrínsecas ao mineral durante sua formação na natureza. Essas inclusões podem comprometer a integridade do bloco e dificultar a escultura. As civilizações que Herbert. No final da nossa última análise, chegamos a uma conclusão desconfortável para os crentes e satisfatória para os céticos. A esmagadora maioria das evidências aponta para as famosas caveiras de cristal como sendo criações do século XIX, mas a história não termina aí. Na verdade, ao aceitar essa conclusão, abrimos a porta para um mistério ainda mais fascinante. Não o mistério de como os maias as fizeram, mas o mistério de por que e quem as fez no século XIX. Para entender isso, precisamos voltar no tempo e conhecer os personagens desta incrível saga. No centro desta teia de intrigas, encontramos uma figura fascinante e enigmática: Eugène Boban. Ele não era um simples vendedor de antiguidades. Boban foi o arqueólogo oficial da corte do imperador Maximiliano III do México e membro da comissão científica francesa. Ele tinha credibilidade. Ele viveu no México por anos, imerso na cultura e na história pré-colombiana. E foi ele quem trouxe para a Europa as primeiras caveiras de cristal de estilo antigo. As 2 caveiras mais antigas em coleções de museus, a do Museu Britânico e a do Museu do Quai Branly,
em Paris. Passaram pelas mãos de Bobin. Ele as ofereceu em sua loja em Paris nos anos 1870, descrevendo-as como obras-primas da arte asteca. Naquela época, a ciência da arqueologia ainda estava engatinhando. Não existiam microscópios eletrônicos ou datação por carbono. A autenticidade era determinada pelo olho do especialista. E Bobin era considerado um... Seria ele um gênio do mal, um falsificador deliberado? Ou ele próprio foi enganado por artesãos talentosos no México ou na Europa? A verdade mais provável é que ele era um homem de negócios astuto, operando numa zona cinzenta. Ele sabia que havia um mercado para o exótico e o misterioso, e se a proveniência de um objeto era um pouco nebulosa, bem, isso apenas aumentava o seu charme. Ele nunca apresentou provas concretas da origem arqueológica das caveiras, apenas histórias, e histórias vendiam muito bem. E isso nos leva ao outro personagem central da lenda, Frederick Albert Mitchell Reds. Se Bobin era o enigmático negociante, Mitchell Reds era o showman, o P.T. Barnum da exploração. Ele era um aventureiro, escritor e radialista que se autodenominava o Indiana Jones britânico muito antes de Indiana Jones existir. Suas histórias eram repletas de cidades perdidas, monstros marinhos e tribos esquecidas. A verdade é que grande parte de suas aventuras era exagerada ou completamente inventada. Ele era um mestre em autopromoção, e a Caveira da Perdição era a joia da coroa de sua coleção de contos fantásticos. A história de sua filha Ana, encontrando Ain Lubantum, é uma peça de ficção brilhante. Por que ele a inventou? Porque a verdade comprei-a num leilão em Londres de um negociante que a possuía desde os anos 30, não tem o mesmo apelo. Ele sabia que o valor da caveira não estava em sua idade, mas em sua história. E ele lhe deu a melhor história que o dinheiro não podia comprar. Mas a investigação científica não se contenta com histórias. E aqui entra a nossa terceira personagem principal, a verdadeira detetive desta saga Drar, Jane McLaren Walsh, antropóloga do Instituto Smithsonian. Por décadas, a doutora Walsh dedicou-se a investigar metodicamente esses artefatos. O trabalho dela é um exemplo fascinante de arqueologia forense. Ela não se limitou a examinar as caveiras Max e Shah Nahar. Ela viajou para Londres e Paris para analisar as caveiras de Bobin, usando tecnologia de ponta. Com moldes de silicone, ela conseguiu copiar as micromarcas na superfície dos cristais para estudá-las em detalhes sob o microscópio. O que ela encontrou foi um padrão consistente. Todas as caveiras de museu, as grandes e famosas, exibiam as mesmas marcas paralelas e rítmicas de rodas de lapidação modernas. Nenhuma delas exibia as marcas irregulares e arranhadas que seriam esperadas de ferramentas manuais pré-colombianas. Além disso, a análise do próprio cristal revelou mais pistas. O quartzo usado na caveira do Museu Britânico, por exemplo, é de uma variedade encontrada no Brasil, e não no México. Embora o comércio existisse, o Brasil não era uma fonte de material para os artesãos astecas. Era, no entanto, a principal fonte de quartzo de alta qualidade para os lapidadores de Idar Oberstein. Na Alemanha, durante o século XIX, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar perfeitamente. Mas e as alegações paranormais? E as propriedades inexplicáveis que os defensores da autenticidade tanto defendem? Vamos abordá-las uma a uma. Primeiro, o argumento da piezoeletricidade. Sim, o quartzo é piezoelétrico. Mas o que isso realmente significa? Significa que, se você apertar um cristal de quartzo com força suficiente, ele gera uma minúscula, quase indetectável, carga elétrica. É um fenômeno físico, bem compreendido, não uma propriedade mágica. Seu relógio de pulso usa uma pequena bateria para fazer um minúsculo cristal de quartzo vibrar. Não o contrário. A ideia de que uma caveira de cristal possa agir como um supercomputador ou um transmissor de energia, apenas por ser de quartzo, não tem base científica. Qualquer pedaço de quartzo, seja uma ponta de cristal vendida em uma loja esotérica ou um seixo na praia, tem a mesma propriedade. Segundo as propriedades ópticas da caveira Mitchell Reds, é verdade que ela canaliza a luz de maneiras interessantes, mas isso não é um milagre inexplicável. É o resultado de ser um objeto de quartzo transparente, extremamente bem polido, com formas convexas e côncavas.
Qualquer mestre vidreiro ou lapidador sabe como criar lentes e prismas que refratam a luz de maneiras específicas. Essas propriedades são um testemunho da habilidade do artesão que a fez menos, provavelmente um mestre alemão do século XIX, e não de uma tecnologia perdida dos Atlantes. Terceiro, e este é o argumento mais forte dos crentes: não há marcas de ferramentas na caveira Metalheads. É verdade que as análises mais antigas não encontraram as mesmas marcas óbvias vistas nas outras. Mas por quê? A resposta mais provável é o polimento final. Imagine cortar um pedaço de madeira com uma serra elétrica. As marcas da serra serão óbvias. Mas se depois você passar horas lixando e polindo essa madeira com lixas cada vez mais finas, as marcas da serra desaparecerão, deixando uma superfície lisa. Acredita-se que a caveira Metalheads, sendo a obra-prima, recebeu um polimento final extensivo, talvez até com pastas abrasivas manuais, justamente para apagar as marcas do processo de fabricação inicial. É o toque final que a eleva de uma simples escultura a uma impossibilidade, que alimenta a lenda. O mito moderno das caveiras de cristal explodiu de vez na cultura popular. Elas se tornaram um pilar do movimento New Age nos anos 80 e 90, vistas como ferramentas de cura, meditação e canalização. E claro, foram imortalizadas no cinema com o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que, embora ficcional, cimentou na mente de milhões a ideia de que esses objetos são artefatos extraterrestres com poderes incríveis. O fenômeno das caveiras de cristal nos ensina algo profundo sobre nós mesmos. Ele mostra nossa sede por mistério, nosso desejo de acreditar que nossos ancestrais eram mais avançados do que a história nos conta. Ele revela nossa necessidade de encontrar significado e magia em um mundo que, às vezes, parece excessivamente racional e explicado. A história das caveiras de cristal não é a história de uma civilização antiga, mas a história de como um mito moderno é construído, camada por camada. E, finalmente, é consagrado por Hollywood. Então, da próxima vez que você vir a imagem de uma caveira de cristal brilhando em um documentário ou em um site de mistérios, lembre-se desta jornada. A verdadeira maravilha não é se ela foi esculpida por alienígenas, mas o fato de que uma peça de quartzo esculpida na Alemanha há 150 anos pode conter tantas de nossas esperanças, medos e sonhos. Ela não é um repositório de conhecimento antigo, mas um espelho da alma humana moderna, com toda a sua complexidade e sua eterna busca por encantamento. A verdade pode não ser tão fantástica quanto a lenda, mas de muitas maneiras é uma história muito mais interessante e humana. Obrigado por nos acompanhar em mais esta investigação no Antigas Histórias. Se este mergulho profundo nos segredos das caveiras de cristal abriu sua mente, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais mistérios. Até a próxima!